Audiodescrição: homem, cor parda, barba, bigode e cabelo curto, óculos quadrado azul escuro, camisa social preta, de fundo a imagem de uma biblioteca. Nome: Aldemar Balbino da Costa. É doutorando, pesquisando surdo-cegueira sob a orientação da professora doutora Sônia Aracenive, no programa de pós-graduação em Educação, o PPGE, da Universidade Federal do Paraná, UFPR, onde obteve o título de mestre em Educação, pesquisa em surdo-autismo, psicólogo pela PUC-PR, especialista em psicologia clínica junguiana pela PUC-PR, especialista em educação bilíngue para surdos pela FUNPAR, formado em guia interpretação pelo Grupo Brasil, em São Paulo, proficiente em língua brasileira de sinais, Libras, certificado pelo ProLibras, é psicólogo clínico bilíngue, português, Libras, professor e orientador de TCC do curso de Pedagogia EAD da UFPR e tradutor e intérprete de Libras da UFPR, credenciado pela FENEIS, Paraná, para dar apoio pedagógico na tradução em Libras e pelo Centro de Apoio a Surdos através do CAS. Desde 2014, pesquisa e desenvolve o atendimento psicoterapêutico a surdos, surdos cegos, surdos autistas. Utiliza como uma das técnicas em psicologia o trabalho no Sand Play, ou, como foi traduzido aqui em nosso país, como terapia do jogo de areia. Em minha história profissional e em minhas pesquisas acadêmicas, a necessidade da acessibilidade sempre esteve presente. Eu, como pesquisador e no ambiente profissional, onde lido com surdo-cegueira ou com surdo com baixa visão, vivencio a necessidade de ter domínio de ferramentas tecnológicas que possam ser utilizadas no campo educacional por serem assistivas. No trabalho de pesquisa no mestrado, com o participante surdo-autista, foi percebido que as tecnologias assistivas possibilitaram o uso de diferentes estratégias, visando o processo de ensino-aprendizagem. Notou-se que ele conseguia fazer no computador associações entre imagens, letras e cores. De acordo com este tipo de situação específica e os resultados apresentados na atividade de leitura e escrita, através do uso de um teclado não adaptado, do tipo usado pela maioria de nós. É claro, todo este processo se desenvolveu com base em uma construção de um vínculo entre o pesquisador/educador e o educando. Esta é uma necessidade que também ocorre em sala de aula. É importante que o professor ele se expresse de uma forma que fique bem clara o seu interesse e o seu desejo no aprendizado, na construção do conhecimento por parte do educando. E isto não somente com relação a quando lidamos com surdo autista ou surdo cego, mas, por exemplo, ao falarmos sobre esse trabalho com relação aos que estão no grupo dos surdos cegos, é preciso esclarecer que este grupo abrange pessoas
surdas com baixa visão, pessoas cegas que têm perda auditiva e os que nasceram surdos cegos ou desenvolveram a surdo-cegueira devido à idade ou por alguma circunstância no decorrer de sua vida. Todos esses estão neste grupo. Então, caso façamos a utilização de plataformas na internet, isso pode ser um desafio, uma vez que estamos lidando com pessoas que não possuem clareza visual. Um outro fator a considerar é a velocidade da informação, uma vez que a maioria das pessoas surdo-cegas tem uma velocidade de aprendizado que é diferenciada de nós, ouvintes e videntes. Esse termo último, vidente, ele é utilizado pelos cegos para se referirem a pessoas que, como a maioria de nós, enxergamos através dos olhos. Isto implica na necessidade de empatia por parte de todos os que estão no mesmo ambiente, já que as informações precisam ser transmitidas de forma mais lenta. Por exemplo, quando se trata de uma pessoa cega que tem uma audição reduzida, então talvez haja necessidade de utilizar o que é chamado de fala ampliada. Então, um técnico, alguém treinado, fica sentado ao lado e fica repetindo em voz alta o que está sendo dito na palestra ou na aula. Isto é uma situação que pode gerar para algumas pessoas algum tipo de desconforto, porque não é comum, e outra, não é a mesma coisa quando nós estamos simplesmente sentados e há um silêncio total e todos estão atentos. Se houver alguém do nosso lado ali repetindo em voz alta tudo o que está sendo dito, isto é uma situação que precisa ser avaliada com bom senso e empatia. Ou, se por acaso houver a necessidade de um intérprete de Libras ou um guia-intérprete, pode haver a necessidade de vez em quando, o técnico solicitar a interrupção da palestra ou da aula e para que se repita algum termo que não foi entendido ou para que seja possível alcançar as informações aonde a palestra está chegando. Sem dúvida, são situações que exigirão de cada uma das pessoas presentes uma avaliação a respeito do seu olhar para consigo mesmo e também para com a pessoa com uma necessidade especial. Entre as tecnologias assistivas, nós temos também a tela ampliada que pode ser utilizada e é um recurso excelente e que certamente para isso tem que haver uma preparação prévia, como o fornecimento dos materiais, a instalação de softwares adequados, atentando para o L2, porque para nós pode ser muito comum o uso do português por termos como primeira língua, mas há vários brasileiros como nós que não falam português e que o português é o L2 ou a segunda língua. E esse L2 pode ser limitado no seu uso. Ou seja, é preciso o reconhecimento de que as informações que nós estamos passando como educadores ou que nós estamos ouvindo em uma palestra ou aula estão sendo traduzidas para uma outra língua. E falando em língua de sinais ou Libras tátil, não há um sinal para cada palavra. Isso significa que o profissional tradutor-intérprete ou guia-intérprete, ele precisa ter, através de tecnologias diversas, ele precisa ter acesso prévio aos materiais que serão expostos.
Por isso, quando nós falamos em tecnologias assistivas, com certeza nos referimos também à grande necessidade do reconhecimento do fator humano que estará envolvido no uso de todas elas. Audiodescrição. Homem de pele branca, barba, bigode e cabelo curto, óculos escuro, quadrado, veste agasalho preto e ao fundo há a imagem de uma biblioteca. Nome: Kleber Lopes, professor orientador de TCC e tutor na UFPR/UAB, Universidade Aberta do Brasil, do curso de Pedagogia EAD. Iniciou sua atuação como educador no segmento de formação profissional, sendo instrutor em cursos de formação em múltiplas áreas, com ênfase em tecnologia e formação para profissões, nos estados de Santa Catarina, Distrito Federal e Espírito Santo. Participou da equipe de catalogagem do acervo da biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas, cidade de Taguatinga, Distrito Federal. Atuou na gerência de projetos do curso pré-vestibular ALUB, no Distrito Federal. Desenvolveu junto à Associação Brasileira, a ABEAS, também no Distrito Federal, trabalhos de supervisão / auditoria de cursos de pós-graduação à distância na área das ciências agrárias. Atuou como agente de suporte educacional na Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, graduado em História, especializando-se em ensino superior e EAD. É mestrando em Educação sob a orientação da professora doutora Sônia Aracemive, na linha de Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, e membro da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, associado à AMPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e à Unirede. Os recursos de hardware e/ou software oferecidos pelo mundo digital são excelentes possibilidades, mas que algumas pessoas não têm como acessar. Por exemplo, o app de voz, no caso de quem é surdo, ou recursos visuais, no caso de quem é cego. No entanto, devido à grande variedade de possibilidades, pode haver alternativas tecnológicas que estão próximas, sim, de você, educador, e que elas podem ser de fácil acesso. Na verdade, podem estar nesse momento no seu bolso ou de você, educadora, na sua bolsa. Sim, talvez no seu celular ou tablet. Isto significa que será preciso saber que caminho você, eu, todos nós podemos trilhar para poder chegar e termos acesso a esses importantes materiais. Porque já que hoje há necessidade de nós fazermos uso desses materiais, então vai significar que nós precisaremos, com certeza, aprender a utilizar. E esse aprendizado não precisa ser com dificuldade ou constrangimento. Há uma questão aqui em que envolve o contexto das tecnologias assistivas e outras. A maioria de nós educadores mais velhos,
somos de uma geração em que não havia tanto uso ou nenhum uso de tecnologia. E agora estamos lado a lado com os novos profissionais da educação que são familiarizados desde muito tempo com essas tecnologias, que agora são tão utilizadas. Isso vai exigir de todos nós mais velhos paciência, humildade e também a percepção de si, de que não temos, talvez, o grau de habilidade que gostaríamos nessas áreas, mas que podemos aprender e nos desenvolver da melhor maneira possível. Assim como também os educadores mais jovens, mais hábeis com tais tecnologias, perceberem e reconhecerem que, mesmo com suas habilidades, eles podem aprender muito com as pessoas mais experientes. Então, isso implica em uma troca, onde todos ganham. Ou seja, um trabalho em equipe, que não é fácil, mas que pode ser muito recompensador. Todos temos limitações e alguns dispositivos apresentam soluções através de tais tecnologias assistivas ou adaptativas, autoajudas técnicas e outra. Tudo depende, inclusive, do acesso que a região onde nós estamos e da nossa condição econômica ou do ambiente educacional onde nós nos encontramos. Alguns autores, quando se referem às TA, tecnologias assistivas, eles descrevem-nas como um conjunto de recursos e serviços que têm os objetivos de proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, como consequência, promover a chamada qualidade de vida, a independência e a inclusão. As tecnologias, elas estão presentes na grande maioria dos lares e vidas das pessoas, mas podem não ser realmente acessáveis. Por exemplo, é tão comum para a maioria de nós sentarmos em frente, à TV para ouvirmos um noticiário ou para assistir uma determinada programação. Mas se houver um surdo presente que fica nos cutucando porque ele não está tendo acesso à informação e ele quer saber o porquê que nós estamos gostando ou não gostando, por que estamos rindo, como reagiríamos a essa situação? Porque ele não está recebendo a informação que nós estamos. Porque tal tecnologia, a princípio, foi criada não para este tipo de situação em que esta pessoa vive. Mas algumas tecnologias foram criadas a princípio para atender o grupo hegemônico, o grupo que é vidente e ouvinte. Então, por isso que alguns autores se referem às TA como esse conjunto de recursos e serviços que visam, que deveriam proporcionar ou ampliar possibilidades para que essas pessoas tivessem independência. Por exemplo, se o mesmo programa televisivo tiver uma janela de intérprete de um tamanho adequado, que não seja minúsculo, mas que possibilite o acesso à informação, isso vai dar independência para essa pessoa que talvez esteja em nossa casa ou em nossa sala de aula e, através desse acesso, poderá construir o seu conhecimento e se sentir incluído. E, desta forma, a inclusão dele ali na sala de aula não significará exclusão por estar fora do acesso às informações. Observa-se que no ensino superior há um número de matrículas de pessoas com deficiência e cada uma tem a sua diferente circunstância.
Isso pode nos incentivar a refletir a respeito de necessárias adequações para que essas pessoas possam ter um necessário acesso e um grau de autonomia para o desenvolvimento das suas atividades acadêmicas, levando em conta sempre o bom senso e o grau de envolvimento dos agentes educacionais neste processo, que abarca diferentes atividades desenvolvidas pela educando ou pelo educando. Então, vários números de matrículas nos diferentes cursos de graduação. E veja, a maioria ali se refere a o quê? Pessoas que têm algumas limitações, como são os PGDs, as pessoas com altas habilidades ou superdotação, e assim por diante. Slide 9. O termo tecnologias assistivas se referem aos mais diversos materiais, que podem ir desde a bengala, uma prótese de titânio, aparelhos auditivos, implantes cocleares, braille, softwares e aplicativos diversos. Então seriam, quer dizer, todos os equipamentos, serviços, estratégias, práticas que objetivam melhorar a funcionalidade das pessoas com deficiência, dar suporte a alguma limitação na mobilidade, visando a autonomia e inclusão social nos mais variados campos, como a alimentação, trabalho, elementos arquitetônicos e outros. Falando sobre essa questão de tecnologias assistivas, nós, às vezes, frequentamos determinadas situações e não percebemos que elas são projetadas para pessoas que têm todos os membros e que alguém que tenha uma determinada limitação ou que essa pessoa tenha uma determinada deficiência, ela pode ter alguma dificuldade e precisar de uma tecnologia assistiva ou da empatia. Então, por exemplo, caso frequentemos um self-service, estamos ali em fila, há diversos pratos, há talheres, as bandejas, tudo cheiroso, bonito, de boa qualidade. Mas caso a pessoa não tenha os braços, como ela poderia ter acesso? O que poderia ser feito? Como percebemos, há diversas situaçõs a serem consideradas. Por isso, autores como Bersch, B-E-R-S-C-H e Tonoli, 2006, identificam todo esse arsenal de recursos e serviços com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. As barreiras podem ser as mais diversas, dependendo das diferentes peculiaridades de cada pessoa em determinadas circunstâncias. Segundo a charge que nós vemos aqui, isto pode ocorrer pelo grau de informações que uma pessoa pode ter a respeito de determinado procedimento considerado costumeiro. A charge ali nos mostra, então, duas idosas em um caixa eletrônico com o objetivo ali de pagar um boleto. Então, na conversa entre elas, ali uma comenta, olha, agora a bicha está mandando ler o código de barras. Aqui tem o boleto, então diz, tá, então ó, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Talvez nos soe engraçado, mas pode ser que não percebamos a frustração que algumas limitações ou barreiras
vivenciadas por algumas pessoas de forma silenciosa. E não porque tenhamos culpa ou sejamos pessoas com má índole, não é o caso. É que pode ocorrer que o mundo em que vivemos, então, ou seja, os grupos que frequentamos estão muito distantes da questão dessa temática da acessibilidade ou das pessoas com deficiência. Por exemplo, vários de nós aqui presentes usamos óculos, porque precisamos de um ajuste na acuidade visual. E quem sabe se ouvirmos falar que um determinado surdo, ele tem também uma necessidade semelhante à nossa de uso de óculos. Pode ser que pensemos, fácil, né? Então, dá até para ajudá-lo, caso ele precise, então, a obtenção de um par de óculos e resolve a situação. Pode ser, mas consegue imaginar alguém que nasceu surdo e nasceu sem as orelhas? Não tem esse pavilhão externo aqui, não tem nem o ouvido interno. Então, o uso de óculos teria que ser possibilitado através de alguma outra estratégia, talvez tecnológica ou outra. Seja como for, vai ser necessário que percebamos há diferentes situações, quem sabe até inimagináveis. E, como na charge ali, possa nos parecer cômica, mas na prática pode implicar em grau de frustração para quem vivencia. Algo que pode aumentar o sentimento de frustração são as barreiras atitudinais, que podem ocorrer sem a percepção de quem as constrói. Às vezes, sem perceber a atitude de alguns com relação às pessoas com deficiência. Então, como demonstração de preconceito, seja este claro ou implícito, demonstrar dó, piedade, infantilizar a pessoa ou tratá-la como um incapaz, por exemplo, perguntas sobre ela que possam ser direcionadas a quem está acompanhando. Isso pode ser interpretado como desrespeito ou como tentativa de ignorar a sua presença ali. Sobre a classificação de barreiras, sobre a questão da ser atitudinal, temos aqui uma charge, alguém que coloca aqui, segundo a imagem, um homem está no ambiente de uma casa, aparentemente uma cozinha, sentado, e diz estar preocupado com um sentido para a vida. Há uma mulher sentada no sofá, no ambiente ao lado, talvez a sala, que responde, tenta o Google. Bem, aqui a charge aponta para a questão da atitude. Então, o comportamento que pode ser demonstrado, ele pode dar várias mensagens a quem o recebe. Isto nos leva a pensar quais têm sido as nossas atitudes como educadores com a presença de alguém que é diferente na sala. Alguém que não utiliza os mesmos meios para receber as informações, não tem a mesma forma de ouvir que nós, nem tampouco a mesma construção de mundo. Vemos como um empecilho ou utilizamos as tecnologias assistivas ou buscamos estratégias com base nas tecnologias para possibilitar a acessibilidade destas pessoas ao conhecimento acadêmico. Cedo, almejamos aprender a andar nas próprias pernas. E, para isso, nós, desde pequeno, buscamos superar barreiras que se apresentam. Por exemplo, se vamos
usar um determinado transporte público ou privado. Então, se somos cadeirantes, é óbvio, contamos que haja um elevador para a cadeira de rodas e que dentro do veículo haja um local para estar a cadeira de rodas. Ou, se utilizamos um cão-guia, é preciso um local para que este animal fique. Assim como também divulgar através da mídia, ainda utilizando as tecnologias assistivas, informações importantes como nunca brincar com o cão-guia, porque isso pode distraí-lo da sua função, mesmo que amemos muito os cães. Aqui nós vemos uma imagem, nesse slide, sobre a questão de barreiras, um bebê num andador e um adulto também num andador. A diferença é que o adulto ele tem em volta de si vários elementos tecnológicos, há um aparato ali de computador, celular e tablet e outros, representando que ele também precisa aprender a andar com as próprias pernas. Isso se aplica a nós, educadores, especialmente os que não tiveram a proximidade com as tecnologias assistivas desde sempre. Isso vai significar que busquemos também, assim como um bebê precisa fazer esforço em aprender a andar nas próprias pernas, nós também necessitamos. As barreiras podem ser muitas, como as arquitetônicas nos espaços de uso público ou privados, barreiras urbanísticas como calçadas irregulares, acidentadas, alguns locais que não tem rampa de acesso para cadeirantes, só tem escada, não tem nem elevador, ou mesmo a falta de uma sinalização tátil, ou um estacionamento que não tem vagas adaptadas simplesmente. Barreiras nas informações e comunicações. Os educadores, eles objetivam acessibilizar o conhecimento através de informações, de conteúdos que possam ser apresentados nas aulas e assimilados pelos educandos. Mas alguns fatores podem dificultar esse processo, como a falta de acessibilidade em sites para navegar pelo teclado, ou utilizando leitores de tela, falta de opções de legenda nos materiais filmográficos, não haver a opção de leitura em braille, ausência de descrição de imagens e não haver audiodescrição de vídeos, etc. Determinadas situações em sala de aula envolvendo educador e educando, por exemplo, alguns surdos, eles dependem da leitura labial. E já houve situação em que o professor ele fazia uso por direito de barba e bigode compridos. E o bigode cobria parte dos lábios, impossibilitando a leitura labial. O surdo, o educando, ele solicitou ao professor e expôs a situação da sua necessidade. E seria importante o professor usar alguma estratégia, talvez cortar ou aparar o bigode. Bem, a situação teve um desenrolar, mas como isto poderia ter acontecido? O professor tem o direito de ter o bigode comprido e cobrir o lábio. O educando tem o direito de ter acesso à informação, já que ele usa a leitura labial. E mesmo o professor, falando de frente, ele não estava transmitindo o conteúdo da aula. A questão da leitura labial pode estar envolvida em falta de informações ou mito. Por exemplo, alguns surdos, eles explicam que a leitura labial ela é possível, mas em parte. Alguns surdos comentam que de cada 10 palavras, 3 são entendidas claramente. O restante, as outras 7,
Então vai por relativização, vai por contextualização para se montar um quadro inteiro. Também, sobre a leitura labial, muitos não conhecem a questão de que se os lábios forem muito grossos, pode dificultar a leitura labial. Ou os lábios muito finos, também. Assim como pessoas que não têm uma modulação clara. Alguns têm pouca modulação ao falarem, ao comunicarem. Isso também dificulta, assim como falta de dentes. Todos esses pontos, até aqui considerados, estão linkados com as tecnologias assistivas e a nossa disposição, a nossa forma de ver o mundo. E vemos as pessoas que têm deficiência ou necessidade de utilizar tais tecnologias. O professor Kleber, ele irá dar dicas sobre como a tecnologia assistiva na educação, ela está muito mais disponível do que imaginamos e que ela pode ser utilizada de maneira mais fácil e fluida, se houver algumas informações que ajudem-nos a chegarmos até elas, porque talvez elas já estejam à nossa mão. Vamos dar nossa atenção? Então, o professor Aldemar fez a introdução, né, no nosso minicurso de tecnologias assistivas na educação, e vimos na fala do professor Aldemar que há muitos detalhes, né? Cada indivíduo, cada estudante, cada professor, ele tem características muito particulares. E as tecnologias assistivas, elas podem ser ajustadas, configuradas, personalizadas para cada usuário. Quando surgiu a proposta do EduRede, a nossa preocupação, minha e do professor Aldemar, na formatação desse minicurso, foi que a gente oferecesse um minicurso ainda mais ajustado ao público. Por que eu falo isso? Porque eu e o professor Aldemar ministramos pela primeira vez esse minicurso na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E lá nós percebemos algumas características e fizemos ajustes para esse minicurso que estamos ministrando aqui no primeiro EduRede. Que ajustes foram esses? Lá, naquele curso, que foi a nossa primeira experiência em falar sobre inclusão utilizando tecnologias assistivas na educação, nós buscamos uma série de ferramentas e trabalhamos aí umas 12 ferramentas. E dessas ferramentas que nós abordamos lá naquele curso, o que ocorreu? Nós percebemos que algumas ferramentas são caras e também não são usadas em massa, né? A maioria das pessoas, você que está aí assistindo, teria dificuldade para ter acesso. Então, nesse minicurso, nós vamos trabalhar num número menor de recursos, mas que estão inseridos em hardware, em aplicativos que a gente tem à nossa disposição. Então nós vamos começar, a nossa primeira abordagem vai ser o YouTube. Vamos ver algumas características que o YouTube oferece, que vocês estão utilizando agora nesse canal para assistir a esse minicurso, que podem servir para incluir pessoas que são deficientes auditivas, pessoas que têm baixa visão. Então vamos começar por aí? Vamos trabalhar com a ferramenta YouTube? Logo em seguida veremos uma outra ferramenta que também faz parte do nosso dia a dia no trabalho
educacional. Vamos lá? Então, como eu falei para vocês, a nossa primeira ferramenta é uma ferramenta que todos utilizam, né? O YouTube. E eu vou acessar aqui de maneira bem tradicional pela barra de endereços aqui na parte superior. Vou digitar www.youtube.com.br. O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos e na pandemia, né, ele já era muito popular, né? Vários programas de TV traziam concursos, né? Melhores vídeos do YouTube. Mas agora nós que de alguma forma estamos envolvidos com a educação, passamos a utilizar para as nossas aulas como professores ou como alunos, e aí percebemos que ele pode ser muito útil. Só que assim como outras tecnologias que não se tem o cuidado de ajustar para quem é deficiente, o YouTube também pode não ser adequado. Agora podemos sim fazer alguns ajustes e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse momento da ferramenta. Então vamos pesquisar um vídeo aqui, vamos optar por tecnologias digitais na educação. Vamos ver o que vai retornar para nós. Temos aqui uma série de sugestões. Vou escolher... Vamos escolher... Vamos escolher esse Tecnologias Digitais na Educação aqui. Selecionei o vídeo. Vou pausar o vídeo para que possamos verificar algumas questões. Bem, o professor Aldemar trouxe uma abordagem de que cada indivíduo precisa ter suas particularidades observadas, né? Assim como qualquer pessoa tem gostos, tem necessidades, os deficientes também têm particularidades e adaptar alguma ferramenta, algum dispositivo, algum recurso a esse deficiente é a diferença entre o sucesso da utilização do recurso ou não. Vejam só, digamos que um deficiente auditivo esteja iniciando seu aprendizado em Libras e ele se depara com uma aula que tenha tradução simultânea em Libras. Ou, nesse caso aqui, ele se depare com um vídeo que não tem a tradução em Libras. Mas esse deficiente auditivo, ele, mesmo com dificuldades, consegue fazer uma leitura da língua portuguesa, que é importante salientar aqui que o deficiente auditivo, muitos deles, a língua portuguesa é a segunda língua. A língua mãe dele, a L1, como falamos, é a Libras, é a língua brasileira de sinais. Isso é muito importante, pessoal. Nós que trabalhamos, que estamos no meio educacional, ter essa consciência. Muitos professores, quando se deparam com um aluno deficiente auditivo, pensam assim: ele não escreve com lógica em português, é porque ele escreve em português como ele conversa em Libras. Então vejam só que interessante. E por que eu trago essa informação aqui? Porque para que o deficiente auditivo, que a língua 1 dele, a L1 dele é Libras, ele possa compreender o português, é importante que esse texto ele seja reproduzido de maneira mais lenta. Então vamos ver alguns recursos aqui e aí, claro, cada um de nós, cada um de vocês que está aqui assistindo, né, a esse mini curso, dentro das necessidades e das características daquele cenário que vai estar desenhado no momento da utilização da ferramenta aqui do recurso YouTube, cada um de nós vai fazer o ajuste que julgar mais adequado. E quem vai dizer
que ajuste é mais adequado? Não sou eu que estou fazendo o ajuste, é o usuário. É o deficiente auditivo, o deficiente visual, Kleber, mas o deficiente visual, quando falamos deficiente visual, tem várias escalas, né, de deficiência visual. Então, nós temos aqui um recurso bem comum, que acredito que todos conheçam, que é a tela inteira. Eu cliquei, né, no canto da tela e tem uma tela inteira. Aqui, tela inteira. A letra F pressionada no teclado também coloca a tela inteira. E se eu teclar ESC, a tecla ESC no canto superior dos teclados, também volta para a tela anterior. Vou deixar em tela inteira. Vejam que, para quem é deficiente visual, as letras ficaram maior aqui, né, da informação, então ficaria mais fácil para essa pessoa que tem deficiência visual visualizar e fazer a leitura. Agora aqui, nós temos uma representação gráfica, um ícone, que quando paramos o ponteiro do mouse em cima, aparece a palavrinha na parte superior, detalhes. Então, vamos clicar nessa engrenagem e aí nós temos duas questões. Temos a reprodução automática, que é referente a iniciar o próximo vídeo automaticamente, a qualidade do vídeo, se queremos com uma resolução maior ou menor, que não é o nosso foco aqui. Mas temos dois itens muito importantes, a velocidade de reprodução e as legendas. Vejam só, quando eu venho aqui em legendas, eu posso ativar as legendas em português. Vou ativar aqui e vou colocar o vídeo para ser executado. Vejam só. E Cultura Maker, a gente consegue mostrar alguns desenvolvimentos de kits de aprendizagem criativa. Vejam. E também fazer essa transposição, trazer os profissionais de tecnologia para que eles também entendam que educação... Vejam que a legenda é reproduzida na velocidade da fala do interlocutor. Entretanto, alguém que tem dificuldades de leitura pode ser pelo contato com a língua portuguesa ou pode ser pela dificuldade de visão, né? Pela baixa visão. Nós podemos então vir aqui, na engrenagemzinha aqui nos detalhes, em velocidade de reprodução, onde está normal, vamos colocar 0,25. Obviamente, a reprodução sonora vai ficar prejudicada, mas aqui nós estamos falando do recurso visual. E observem que, ao colocar na velocidade 0,25, como está marcando aqui, vou colocar em tela cheia e vou pedir para executar. Será algo possível para ele, né? Porque é legal. O que podemos fazer nesse caso, se a pessoa tem deficiência visual ou auditiva, é mutar, né? Deixar sem som. E aí vamos ter a reprodução da legenda de maneira mais lenta, permitindo assim, adaptando à necessidade desse usuário. Então, essas são algumas características bem importantes aqui do YouTube que permitem a adaptação para utilizarmos ele em sala de aula como um recurso, né, de acessibilidade e de diminuição das barreiras. Vamos agora para a nossa próxima ferramenta, uma ferramenta também que faz parte do nosso dia a dia. Vamos lá? Então vamos. Interessante, né? O YouTube poder ser uma ferramenta de inclusão, né? Uma ferramenta facilitadora que permite com que pessoas tão diferentes que às vezes
teriam em um vídeo uma barreira para o aprendizado, ele, por conhecermos alguns detalhes do recurso, né, da plataforma de compartilhamento que é o YouTube, ele se tornar tão útil. Assim como o YouTube, nós vamos perceber que a Google, ela permite também a utilização de uma outra ferramenta, que facilita, né, para quem tem algum problema de coordenação motora, alguma má formação. Nós vamos primeiramente ver esse recurso, que é o recurso de ditar o texto e um editor de texto, lá o Word. Vamos começar pelo Word. E depois vamos ver um dispositivo que não precisa ser pago, né? Porque a Microsoft, nós temos que adquirir a licença, né, para utilizar os aplicativos, o Word, o Excel, o PowerPoint. Mas nós vamos também abordar uma plataforma que a gente pode ditar os textos, pode utilizar esses recursos de acessibilidade, pode fazer a leitura dos textos sem termos que pagar. Vamos começar com a plataforma da Microsoft. Vou utilizar para vocês o exemplo do Word, né, que é muito útil e permite aí, né, que pessoas que tenham um grau de deficiência visual muito elevado ou pessoas que não tenham habilidade na digitação escrevam textos bem longos. Então facilita bastante. Então vamos lá para mais esse dispositivo, mais esse recurso tecnológico, digital, assistivo, que pode ser utilizado na sala de aula por você, por mim, por todos. Vamos lá? Então vamos iniciar essa aplicação, né? Eu falei que o Word será o aplicativo que vamos utilizar o exemplo da digitação através do ditado. Então estou abrindo aqui, eu estou utilizando a versão 365, é uma licença, então você tem que pagar, né, obviamente, para tê-la disponível. Então temos aqui um documento, né? O usuário teria, obviamente, que fazer a abertura do Word. E aí, observem que aqui temos a primeira barra, que é a barra de título, onde tem o nome do documento, né? Ele ainda não foi salvo, então está como documento 1. Tem as características desse documento, a fonte, toda a parte de formatação. Indo para a direita, nós temos aqui, ó, ditar. E aí, temos uma seta apontando para baixo, que vai abrir uma caixa de listagem com uma lista de idiomas, tá? E vamos perceber que o idioma que já está, né? Porque quando da instalação do meu Microsoft Word, eu já disse que eu gostaria de utilizá-lo na versão português. Então, só para situar vocês aqui, então, não posso digitar, né? Eu estou com a minha mão machucada, tenho, como o professor Aldemar falou, não tenho os 2 braços. Lembram do exemplo lá do self-service? Tive uma má formação, mas eu tenho o recurso da fala. Então eu posso ditar o meu texto. Vamos experimentar isso? Então eu clico aqui no ícone ditar. Olá, que bom tê-lo ou tê-la aqui no mini curso Tecnologias Assistivas na Educação. Vou parar aqui a gravação. Vejam só. Assim como vocês vão perceber que na geração automática de legendas lá do YouTube,
algumas palavras podem ser geradas de maneira equivocada, né? Aqui também no ditado, se você não articula bem a sua fala, pode ser capturada uma palavra semelhante. Eu falei, olá, que bom que você está aqui. E percebam que ele substituiu por outras palavras. Então, há ajustes que depois teremos que fazer ou pedir que alguém revise o texto. Mas, obviamente, que para um professor ou para um aluno, vai ficar muito mais fácil apenas revisar, né, do que fazer todo o texto utilizando alguém tendo que digitar para aquela pessoa que não poderia digitar. Então, este é um recurso muito útil, o ditar o texto. Um outro recurso que também está aqui no Word, tá? Vou digitar mais algumas, vou colocar aqui. Bom dia, boa tarde. E vou copiar e colar só para termos uma reprodução. Se eu venho em revisão, um outro recurso muito útil também é o ler em voz alta. Eu venho aqui na barra de menus, clico no menu revisão e vou acionar o ler em voz alta. Vejam só. Opa, temos que colocar no início aqui, ler em voz alta. O que houve? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Eu não estava lendo porque eu não tinha colocado no início da frase. Então, observem que aqui também tem os botões, né, para você voltar, para você avançar, Tarde. Dar o play. Então, eu não tinha dado o play aqui, ó. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Claro que aqui é um texto simples, mas o aplicativo faria a leitura do texto. Isso, para quem para um deficiente visual, é extremamente útil. Ah, Kleber, isso existem vários outros recursos, vários outros aplicativos. Qual é a intenção aqui, como eu falei lá no início? É utilizar recursos que todos utilizam, né? Porque imagina só, o deficiente visual já tem tantas exceções, aí ele vai utilizar um outro software, um outro equipamento, uma outra situação que não é a que nós utilizamos. Então, trazer, né, diminuir o máximo possível essa diferença de recursos, essa diferença de acesso, eu particularmente penso que pode ser muito producente, né, para esse deficiente, seja lá a característica que ele tenha e a necessidade, as barreiras que a gente queira superar, proporcionar e auxiliar que ele supere. Então aqui temos o Word, que é um aplicativo que temos que adquirir. Não vou salvar aqui. E temos um outro recurso. Vou abrir aqui o meu navegador, que é o Chrome. Eu estou utilizando o Chrome. A minha conta está pausada aqui. Eu vou iniciar a minha sessão. Para utilizar esse recurso, você tem que ter uma conta no Gmail. Então, você tem que criar um e-mail, caso você não tenha, né? Então, eu estou entrando aqui na minha conta. E a Google, ela disponibiliza aqui, ó, uma série de ferramentas. Vou abrir aqui os apps, os aplicativos. E vou rolar aqui, ó, na barra de rolagem aqui lateral, estão vendo? Eu vou em Docs, em documentos. É o editor de texto da Google. Eu não preciso pagar uma licença para utilizá-lo. A única coisa, eu preciso ter um e-mail Gmail. Então, eu já estou na minha conta Gmail, vou abrir aqui o Docs. Vou
aqui embaixo, ó, um novo documento, criar um novo documento. Então eu tenho um documento aqui, ó, sem nada, né? Nada escrito. E aí nós temos aqui o caminho é outro. É ferramentas, digitação por voz. Ah, Kleber, só que se a pessoa não consegue visualizar, como é que ela vai conseguir acessar? Bem, vejam só, entre ela ter que ter alguém digitando todo o tempo e só precisando de um auxílio para acessar o aplicativo, já é uma grande conquista, né? Então temos aqui digitação por voz, aqui vai aparecer um pequeno microfone, clicando eu aciono, clicando novamente eu desligo. Então vou apagar, acionei. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vejam que ele fez uma boa leitura da minha fala, né? Ele não temos nenhum erro aí de digitação, mas perceberam que eu cuidei na articulação da minha fala, eu falei, tentei ser bem claro. Isso é bastante importante quando se vai utilizar essas ferramentas de voz, né, de ditado. Então, temos mais esse recurso tecnológico assistivo que pode ser muito útil no dia a dia, em sala de aula. Nós elegemos esses dois, o YouTube e o recurso de digitação e também de leitura, por entendermos da importância, né, desses recursos e da facilidade. Vamos ver agora algumas questões práticas bastante importantes quando se fala de navegação e de acessibilidade de tecnologias assistivas na educação quando a gente vai para o mundo virtual. Vamos lá então, pessoal? Bem, as ferramentas para navegação na internet e os recursos para acessibilidade, eles são inúmeros, né? Temos aí o VLibras, que é um avatar que faz a tradução da língua portuguesa para Libras. É o que o deficiente auditivo gosta, o que deve ser ofertado? Não. O ideal é um intérprete, né? Porque o intérprete, ele tem a questão semântica, a questão da interpretação, assim como escrevermos algo no WhatsApp, por exemplo, uma mensagem. A gente envia a mensagem, dependendo do que está escrito, você é um chato. Se você escreve, você é um chato. Quando você fala isso, a pessoa percebe que esse você é um chato é em tom de brincadeira, é um tom amistoso. Agora, quando está escrito apenas, né, o avatar ele tem essa característica, né, não tem a emoção. Entretanto, é uma ferramenta, não é a ideal, mas, como falamos, né, da digitação do texto por voz, não é o melhor, mas de imediato, para transpor alguma dificuldade momentânea ou emergencial, pode ser utilizado. Então, vou mostrar para vocês alguns recursos disponibilizados na UFPR pela CIPEAD e alguns vídeos que estão nesse site da CIPEAD falando do ambiente virtual de aprendizagem, de todas as características próprias do mundo virtual, né, do desenho universal, do ambiente virtual de aprendizagem, de várias outras características bem importantes. Se fôssemos falar de cada um desses pontos, o nosso minicurso ele foi desenhado para ter em torno de 1h30, 2 horas.
Então, não conseguiríamos. Então, a nossa intenção foi eleger 3 ou 4 ferramentas, recursos, né? E dar algumas direções. Então, no que se refere ao mundo virtual, à navegação, e isso relacionado à educação, a gente optou pelo site da CIPEAD, e cada universidade, cada instituição tem se preocupado muito com essa questão da acessibilidade. Então, você vai procurar na sua instituição se existe, né, esse guia, esse local, essa aba lá no site, esse endereço. Se não existe, dê a sugestão que a sua instituição de ensino passe a se preocupar com esse local onde as pessoas, assim como vocês estão aqui nesse minicurso, interessados em adquirir conhecimento para tornar essa acessibilidade, essa inclusão possível, que cada local que a gente passe a atuar como profissionais de educação, como pessoas que estão relacionadas com esse meio, que a acessibilidade e a inclusão sejam práticas do cotidiano, não seja, amanhã vai ter alguém que precisa de acessibilidade. Não, todos os dias, o tempo todo, tem que estar disponível, tem que estar acessível. Então a gente optou por esse passeio no site da CIPEAD para mostrar para vocês a gama de recursos, a gama de informações que temos. Vamos lá. Então vamos ver como se dá essa questão do mundo virtual, né? Temos muitas ferramentas, pessoal, muitos recursos, muitos dispositivos, muitos aplicativos, muitas estratégias, muitos objetos digitais de aprendizagem. Poderíamos, né, elaborar um curso de longa duração para abordar tudo que existe e que pode ser utilizado. É importante que tenhamos em mente que a nossa abordagem aqui são de ferramentas bem pontuais e mais utilizadas, mais corriqueiras. E também a nossa intenção é sensibilizar para a importância da inclusão, né? De disponibilizar, de tornar acessível. Então, como eu falei para vocês, no ambiente virtual existem muitos recursos e optamos aqui por abordar o site da CIPEAD, que é a Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação à Distância da Universidade Federal do Paraná, porque neste site, né, cipead.ufpr.br, tem as questões relacionadas, temos aqui, né, um menu, o início da CIPEAD, o período especial que se deu agora com a pandemia, né, sendo o primeiro EduRede um evento para discussões dessa questão da pandemia. Então, de como a gente, né, está enfrentando esses desafios, que o desafio da inclusão ele não é um desafio que surgiu com a pandemia, mas ele também nos desafiou na pandemia, né? Então aqui a CIPEAD, temos aqui uma representante que é a professora Kelly. Ela inclusive tem um grande conhecimento de causa na área, né? Eu sou um seguidor do trabalho dela, a admiro muito. Então ela faz aqui uma introdução, né? E aqui tem uma galeria de conteúdos envolvendo acessibilidade. Rapidamente, né, eu vou abrir aqui, nós temos esse pequeno vídeo de acessibilidade no Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem. As diretrizes. Temos o VLibras, que eu comentei com vocês, né, que é um avatar. Então, vou deixar aqui na tela inteira.
Libras no Moodle. As diretrizes de acessibilidade que podem ser implantadas no Ava Moodle também contam com a instalação de plugins externos. Mas ele pode ser com o VLibras instalado, os usuários têm um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto que traduzem conteúdos digitais em formato de texto, áudio e vídeo para a língua brasileira de sinais. Isso torna computadores, celulares e outras plataformas web acessíveis. Temos os mitos e as verdades no que se refere à questão da acessibilidade. Muito interessante. Mitos sobre a deficiência. Né? Mas como vocês estão percebendo, ó, aqui nós temos 3 minutos, aqui mais 2, aqui mais 10. Então, eu recomendo que acessem posteriormente, né, em um outro momento, e assistam a estes vídeos, porque eles são bastante informativos, vão agregar bastante conhecimento. Os 7 princípios do desenho universal, que é bastante importante quando se trata de acessibilidade. E aqui são algumas outras questões também do desenho universal. É uma entrevista. O desenho universal. Então, recomendamos, eu e o professor Aldemar, que vocês assistam, que vocês também assistam a introdução da professora Kelly, falando aí da questão da acessibilidade. Um outro site que a gente recomenda é o do Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Por que recomendamos esse em detrimento de outro? Na verdade, não é em detrimento de outros, né? Tínhamos que escolher algumas indicações e nós participamos de uma formação com alguns professores do Centro Tecnológico de Acessibilidade lá do Rio Grande do Sul, e eles pesquisam e desenvolvem recursos que tornam possíveis, né, a acessibilidade. Então, tem vários livros, por exemplo, aqui, Dicas de Acessibilidade na EAD. Então, é bem fácil, o endereço, né, é cta.ifrs.edu.br. Vocês vão cair aqui nesse site. E aí aqui, nesse site, por exemplo, essa publicação, conheça as nossas dicas de acessibilidade na EAD. Então você clica aqui, você tem acesso ao documento. Acesse aqui o documento com dicas. Então querem ver algumas dicas? Estamos aí produzindo material para ser veiculado por YouTube, enviados por e-mail. Por falar nisso, na conclusão dessas informações por navegação, eu vou veicular um pequeno vídeo sobre e-mail acessível, que eu acho bem válido a utilização de algumas dicas que estão nesse vídeo, por tornar assim, bastante compreensível, né? E mais acessível para deficientes visuais, os e-mails, a troca de informações por e-mails, né? Então aqui algumas dicas de acessibilidade. Vejam só, a utilização de letras. Um detalhe simples, mas que a gente não atenta. As letras com e sem serifa. O que é isso? As letras sem serifa, elas são mais fáceis de serem visualizadas. Quais são elas? Arial, Verdana, Tarroma, Helvética. As com serifa, que são as mais difíceis, observem a diferença. As sem serifa, elas não têm esse acabamento aqui que está destacado em vermelho. Então, a Arial, percebam que ela não tem voltas, ela não tem detalhes, né? Ela é mais linear, ela tem uma forma mais definida. Então, um detalhe simples, e que não nos custa nada, a opção por fontes sem serifa. Um outro detalhe são os contrastes, né? Então, quando vamos utilizar, para quem é daltônico, para quem tem baixa visão,
os contrastes, né? Então, se o fundo é branco, utilizar a fonte preta. Se o fundo é cinza claro, a fonte preta. Se o fundo é verde claro, fonte preta. Se o fundo é preto, a fonte branca. Se o fundo é preto, a fonte amarela. Agora vejam aí exemplos que não devem ser utilizados. Fundo amarelo com fonte verde, fundo azul com fonte branca, fundo vermelho com fonte lilás. E muitas vezes a gente faz isso, né? Então, no site do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tem uma série de documentos, inclusive a indicação de sites. Professor Kleber, como é que eu determino se o contraste está ok ou se não está ok? Existem sites que você faz a aplicação, né? Você define a cor de fundo e a cor da fonte e ele vai dar aqui, se que esse contraste não é adequado. Está dizendo que não. Aqui está dizendo que está ok. Então tem leitores, né, para ver. Então esse é um exemplo de dicas para textos que você vai utilizar. Mas nós temos nesse site do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Centro Tecnológico de Acessibilidade, vários livros. Eles têm uma biblioteca de muitos livros, inclusive alguns desses livros serviram de referência para elaboração desse mini curso. Esse manual de acessibilidade de documentos digitais, pessoal, outra coisa importante, todos são de domínio público, são gratuitos. Então, clicou aqui no link, né? Vocês vão ter disponível aí um livro, salvo engano, ele tem mais de 300 páginas, riquíssimo em informações, em detalhes, em imagens. Então, não precisamos... O importante com o nosso minicurso, esse tem 110 páginas, mas o importante, o que a gente quer mostrar com o minicurso, tecnologias assistivas na educação, é que não precisamos... claro, o ideal é se a gente pudesse ter o melhor de tecnologia, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, mas muitas vezes a gente temos o Word para utilizar a escrita por voz, temos aí o YouTube com legenda. Então temos recursos que estão no nosso dia a dia, né? E que a gente... Então aqui tem... Esse é um exemplo, né, de livro, acessibilidade em documentos digitais, documento de texto, a apresentação de slides, acessibilidade em planilhas, em PDFs. Então, a nossa intenção, como já disse várias vezes, e o professor Aldemar também, é mostrar o caminho, né, é dar algumas dicas de alguns caminhos que podemos trilhar. E aqui está mais uma dica, né, que é o que está aí no site do Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Espero ter sido válida essas dicas aí para vocês e vocês vão ficar agora com o vídeo sobre e-mails acessíveis. E vamos adiante. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para tornar o seu e-mail mais acessível para todos. Sabemos que o e-mail é uma das formas de comunicação mais utilizadas, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. E 1 em cada 5 pessoas possui algum tipo de deficiência. Por isso é importante esse conteúdo ser acessível. Ao criar um e-mail, é importante garantir que o formato de fonte utilizado seja acessível. Você pode selecionar a cor do seu texto como automático para garantir que pessoas utilizando o modo de alto contraste tenham uma boa visualização. Outra dica é usar um tamanho de fonte 11 ou maior que isso para garantir uma melhor visualização. Você também pode deixar espaços em brancos no corpo do e-mail, pois pessoas que possuem dislexia relatam que às vezes enxergam o texto nadando dentro do e-mail, e essas simples dicas podem mudar isso. Garanta também que a cor não é a única forma de entrega de informação no seu e-mail, pois pessoas cegas ou com daltonismo podem não ter acesso
a informação que aquela cor está tentando transmitir. Outra dica é utilizar texto alternativo nos elementos visuais no e-mail. Assim, pessoas que não conseguem enxergar a tela ou estão utilizando o modo de leitura em voz alta, conseguem entender o que esse elemento visual está tentando transmitir. Caso você ainda tenha dúvidas, outra dica infalível é utilizar o verificador de acessibilidade. Na barra de opções, selecione Revisão e depois Verificador de acessibilidade. Caso você esteja em uma situação onde não consegue olhar diretamente para a tela do computador, você ainda pode utilizar o recurso de ler em voz alta, que fará a leitura do e-mail para você. Você também pode solicitar ao seu remetente que te envie um conteúdo acessível na resposta. Para isso, você pode acessar o seu e-mail no formato web, selecionar Opções, na barra de Configurações Gerais em Acessibilidade, marcar a caixa com o texto de solicitar um conteúdo acessível. Gostou? O Office 365 tem diversos recursos de acessibilidade. É só conferir o nosso canal. Se inscreva para ficar por dentro. Bem, vimos aí o material, né? A riqueza de recursos, de informações, todos os vídeos. Temos aí outros materiais. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem muitos materiais. Vamos deixar o link para vocês. Inclusive, teremos na sequência um formulário para que vocês preencham, né, para validar a certificação de vocês. Mas antes disso, eu quero falar para vocês de uma outra ferramenta que é nativa dos dispositivos, dos smartphones que trabalham com o sistema operacional Android. Então, eu tenho aqui um smartphone. Esse smartphone é Samsung. O que eu estou utilizando agora para fazer essa filmagem é um Xiaomi, mas temos várias outras marcas. Optamos pelo tutorial dessa ferramenta do smartphone Samsung, tá? Por ser o mais popular aqui no Brasil. Mas a ferramenta é nativa do sistema operacional Android. Então qualquer celular que tenha o sistema operacional Android vai ter esse dispositivo. Ele é conhecido como TalkBack. Eu vou acionar aqui só para vocês ouvirem e depois eu vou executar um tutorial da Samsung que detalha, né, melhor esse recurso que é o TalkBack. Para você acionar, o seu celular tem dois botões na lateral. Você pressiona o volume, o aumentar e o diminuir juntos. E ele vai dizer TalkBack ativado. E a partir daí, para quem é deficiente visual, a tela do celular, a partir do momento que você vai passando o dedo, ela vai sendo lida em voz alta. Vamos ver esse recurso? Vamos lá. Funções de acessibilidade nos smartphones Samsung para pessoas com deficiência visual. Um smartphone Samsung ligado. Olá pessoal, esse vídeo vai mostrar algumas configurações de acessibilidade disponíveis nos smartphones da Samsung para pessoas com deficiência visual. Para acessar essas funções, acesse o menu Configurações, Acessibilidade e então Visão. Nesse local, você encontra todas as funções de acessibilidade disponíveis para pessoas com deficiência visual. A primeira opção que aparecerá é o assistente de voz. Ele é um leitor de tela que transforma em voz todos os textos que aparecem na tela. Isso ajuda bastante para navegar na internet e usar todos os aplicativos do seu celular. Para habilitar, toque nele e deslize o botão para ativado. O assistente de voz é fundamental para a navegação. Uma vez que essa função estiver habilitada, toda a navegação funciona de forma diferente. Deslizar o dedo para a direita funciona como uma tecla Tab no computador, e o assistente de voz vai ler as funções na ordem em que os botões aparecerem. Para selecionar qualquer função,
basta clicar 2 vezes seguidas em qualquer parte da tela. A função Ajuda do assistente de voz possui vários tutoriais como explorando tela, navegar por páginas, navegar por telas únicas, alteração de granularidade, edição de texto e outras funções. Em painel de assistente de voz, você pode praticar todos os gestos de navegação. Toque 2 vezes para entrar nele. Tocar com um dedo, o aparelho lerá o item sob o seu dedo. Ao tocar com um dedo, o aparelho lerá o item sob o seu dedo. Deslizar para a esquerda com um dedo, o aparelho lerá o item Se anterior. deslizar o dedo para a esquerda, o aparelho lerá o item anterior. Deslizar para a direita com um dedo, o aparelho lerá o E próximo se deslizar para a direita, o próximo item será lido. Use esse movimento para explorar outros modos de navegação, como tocar simultaneamente com 2 ou 3 dedos, deslizar para cima, para baixo, e o assistente de voz vai explicar tudo em áudio. A função Tela Escura mantém a tela desligada em todos os modos. Isso dá privacidade para o usuário, além de economizar bateria. Para ativar essa função, com ela selecionada, toque 2 vezes seguidas em qualquer lugar da tela. A próxima função da lista é a entrada de tecla rápida. Ao habilitar essa função, você só precisa tocar uma vez na tela para selecionar um botão ao invés de 2 vezes. Essa função é mais adequada para as pessoas que têm baixa visão. Com a função Zoom e fonte de tela, você ajusta o zoom da tela entre pequeno, médio e grande e o tamanho das fontes entre minúscula e enorme. A opção Fontes de alto contraste ajusta a cor e o contorno das fontes para aumentar o contraste entre as teclas e o plano de fundo. Tocando em Mostrar formas de botão, o aparelho mostra os botões com fundos sombreados para destacá-los. Uma função muito útil para pessoas com baixa visão é a janela de ampliação, que funciona como uma lupa. Para ativá-la, habilite essa função dentro do menu Acessibilidade, Visão. A função Gestos de ampliação também é ativada neste local. Ela funciona assim: toque em um ponto da tela 3 vezes seguidas e o aparelho fará um zoom naquele ponto automaticamente. Para navegar, deslize sobre a tela com os 2 dedos. Se você habilitar as funções escalas de cinza ou cores negativas, as cores do seu celular vão se adaptar para aumentar o contraste da tela e facilitar a sua leitura. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que ele tenha ajudado você a navegar melhor no seu smartphone de maneira mais acessível. A maioria dos smartphones da linha S, A e J contemplam essas funções. Acesse o link na descrição para mais informações sobre funções de acessibilidade. Até mais! A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos, prejuízo ou mal de qualquer tipo causado direta ou indiretamente deste conteúdo. Vimos a questão do YouTube, vimos questões relacionadas a ativar um editor de texto por voz, a leitura de textos por voz também, em voz alta. Observamos as questões de navegação no mundo virtual, né, nos ambientes virtuais de aprendizagem. Vamos deixar para vocês uma série de as referências bibliográficas utilizadas no nosso minicurso e também algumas perguntas que vão validar o certificado de vocês agora no chat. Então, vocês vão clicar no Forms que vai aparecer agora no chat, tá? Vão preencher esse formulário, vão nos enviar para que vocês recebam o certificado de participação de vocês nesse minicurso. Também está aqui na descrição do minicurso o meu endereço de e-mail, a minha rede social e do professor Aldemar, para que vocês possam, né, trocar informações. Vai ser um prazer solucionar qualquer dúvida que porventura tenha sido despertada nesse minicurso. Então aguardo vocês e vai ser um prazer mantermos contato. Não esqueçam de preencher o formulário, responder as questões e até a próxima.
no próximo curso, no próximo encontro, desmistificando que é difícil incluir, que é difícil promover a acessibilidade. Venha conosco nessa nossa luta. Um abraço a todos e um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.